Hoje não, uruguaio. Hoje não, eu sou muito mais o Galo. Fala aí, Cláudio Rezende. Vamos lá, Thiago Reis. Boa tarde a você, boa tarde aos nossos comentaristas. O Galo para continuar 100% com o Barba em casa. É verdade que o time está oscilando aí, principalmente, você destacava, perdeu para o Santos, perdeu também para o Puerto Cabello, mas foram jogos fora de Belo Horizonte. Na Arena MRV, com o Barba Domingues, sob o comando do treinador, o Galo venceu as 3. Venceu o Internacional, venceu o São Paulo e o Atlético Paranaense. Então ele quer manter aí o embalo de jogos em casa na Arena MRV, hoje ao lado do torcedor atleticano, 7 da noite, hein? Você que vai à Arena, o jogo é desse horário mais cedo, 7 horas da noite, a bola vai rolar para Galo e Juventude do Uruguai. E aí, Thiago, o Atlético tem também, não só com Barba, mas bom retrospecto em competições internacionais na Arena MRV. Vamos puxar lá em 2024, mata-matas contra Fluminense, River Plate, quando o Galo chegou até a final da Copa Libertadores. Vitórias expressivas na sua casa, na Arena. Ano passado, eliminou o Bucaramanga, o Galo até chegou a perder, que foi o único jogo internacional que o Galo perdeu na Arena. Perdeu o jogo, mas ganhou nos pênaltis. Então, ficou o gosto de vitória ali nos pênaltis. Depois eliminou também o Del Valle e o Bolívar, para chegar à grande decisão da Copa Sul-Americana. Então, fator casa, o Barba Domingues. Ele já sinalizou desde o último sábado que vai colocar time forte. E aí a gente projeta o Atlético, Thiago. Para quem tá no YouTube, a gente tem um campinho. Para quem tá no rádio, a gente dá a provável escalação, né? Passa a provável escalação do Galo para hoje. Everson no gol. Natanael, Juan. Vai o Lianco ou vai o Vitor Hugo? Deixa essa dúvida ali. Na esquerda, o Renan Lodge. Meio campo. Ele pode voltar com o Maicon ou mantém o Tomás Pérez? Porque o Maicon, uma hora eu creio que vai ser titular de novo nesse time do Atlético aí. Tem o Alan Franco, o Vitor Hugo, lá na frente, Coelho, Reinier e Hulk. Eu coloquei no campinho, Thiago, o mesmo trio de ataque. Até porque os outros que entram também ali não estão agradando, né? O Cassierra, o próprio Dudu. Vamos ver como faz aí o técnico Barba Domingues. Fato é que é um time forte hoje para pegar os uruguaios do Juventude. Simões, dessa escalação, põe na tela aí pra galera do YouTube essa dúvida, Vitor Hugo e Lianco, o Tomás Pérez com o Maicon recuperado. Ô Simões, não é possível, cara. Esse time do Atlético aí, com todo respeito ao Juventude de las Piedras, não tem a menor condição de ganhar sem susto, Simões. Exatamente, passar o carro. Entre Lianco e Vitor Hugo, eu daria uma chance ao Vitor Hugo depois do Lianco na Vila Belmiro e lá na Venezuela. Você já apostou nele no fim de semana? Pois é, apostei demais nele no fim de semana e ele me decepcionou tremendamente. Fez o Edu Panzi ganhar de mim na disputa do sábado aqui, né, Claudão? Foi. E ali, eu manteria o Tomás Pérez, mas colocaria o Maicon no lugar do Alan Franco, porque eu acho que dá mais qualidade. Sabe, o Tomás Pérez primeiro volante, o Maicon do segundo volante. Acredito que o Maicon tá com saúde para poder jogar, e o Maicon com saúde não dá para comparar ele com o Franco. E o Franco também não vem bem. Então eu faria essas duas opções. Vitor Hugo na zaga, formando dupla com o Juan, que de desempenho hoje é o melhor zagueiro do Atlético. O melhor é o Lianco na bola, mas o de desempenho hoje é o Juan. E eu tiraria ali, eu não teria dúvida. Eu colocaria o Tomás Pérez como primeiro e o Maicon no lugar do Alan Franco, porque o Alan Franco também não tá entregando tanto e o Maicon é mais jogador do que ele. E pra você, Ale Oliveira, vai acompanhar o relator ou discorda do professor Alexandre Simões? Eu sempre concordo, porque também acho que o Maicon pode colaborar mais e assim, com todo o respeito que o Juventude nem merece, porque eu também não tô nem aí pra ele. É o penúltimo colocado do Uruguai, né? Você pegar aí todas as competições que ele participa, ele tem uma vitória nas últimas 8 partidas. Então, eu acho que a Sul-Americana nessa fase de grupos, que eu tenho uma pequenina tese, né? Que o objetivo dos times brasileiros é ser eliminado dela. É que é difícil ser eliminado na fase de grupo, não é pra qualquer um. Você tem que se esforçar muito. Mas tem que aproveitar também para dar ritmo, sabe, para fazer experiência, porque o nível técnico é abaixo. E outra coisa, muitas vezes você põe um titularzão aí, um cara que é absoluto no time, e mesmo sem querer, ele não vai com aquela pegada, sabe, com aquela vontade. Então também eu acho que tem que ser uma oportunidade para a rapaziada que
que tá querendo mostrar serviço. O Alexander, ô Claudião, que mal lhe pergunte. Tá disponível. Tá disponível? Tá. Mas o Coisa não gosta muito dele, não, né? Não é o Coisa, não, porque já passou o treinador esse, Não, o Alexander... não. O São Paulo não colocava, eu vou te falar. O São Paulo não gostava dele. Isso era claro. Tem alguma Pra coisa... botar ele no banco do Igor Gomes, tem que odiar assim, Então, a pessoa tem que é mais... alguma coisa acontecendo com o Alexander. Então alguém tem que falar, meu amigo. Ou o Atlético explica, ou o treinador na coletiva, porque todo mundo vai blindando também o jogador. Não, quando Porque ele... não é possível, Ale. Quando o ele Alexander chegou... é melhor de bola que todos esses caras. Todos esses. Todos. Com sombra. Não, o Alexander, tecnicamente, ele é craque, cara. Não, ele joga na maioria dos times do Campeonato Que isso, Brasileiro. ele joga bola demais. Agora, concordo com o Thiago, a gente não tá no dia a dia, a gente não sabe o que é... Porque é um mistério, porque assim, eu não consigo acreditar que treinador vai escalar o jogador pior. Mas se for treinador, você fala assim, treinador, isso, eu exato. gosto. Não, mas peraí. Mas já é o segundo, só cara. vamos fazer justiça. Quando ele chega, era o Cuca e ele joga. Com o Cuca ele joga. No Mas início, Machuca. né? Não, daí o Cuca é mandado embora, não dá pra o Cuca levar o Alexandre pra casa. O São Paulo ele não vale. O São Paulo ele preferiu o Rony do que o Hulk. Mas e o Barba? O Por Barba... que o quando gosta vale e o quando não gosta não vale? Não, o Barba realmente, se tá acontecendo alguma coisa, a gente precisa saber, porque senão fica com uma impressão de que o cara, porra, todo mundo tem chance nesse time. Todo mundo. O Igor Gomes tem 150 mil oportunidades. E se você não explica, Ale, você começa a abrir margem pra especulação. É comportamento fora de campo? Isso. Tá rolando algum problema com ele? Não é compromissado no treino? Exato. Porque não tem explicação, Alexander, não ser aproveitado desse time. Porque ele é muita bola. Todo mundo tem chance aí. O Bernard já teve 800. O Igor Gomes já teve... Não dá pra botar contra o Juventude, não dá pra botar o moleque pra jogar? Então alguma coisa tem aí. E vamos ter casa cheia, estaremos juntos, hein? Eu vou estar lá, viu, Cláudio? Lado a lado com a galera na Arena MRV, Rezendão. Parcial de agora, Thiago, 14 mil vendidos. Eu creio que vamos chegar aí perto de 20 mil, né? Metade da Arena MRV. Já temos ingressos de pacotes esgotados. Interleste, Intersul e Brahma Sul você não encontra mais no pacote. Ainda tem para Internorte, Interoeste e Brahma Norte. Agora você pode ganhar 2 cadeiras na Arena MRV por 13 centavos. É isso mesmo. Com 13 centavos você pode ter 2 cadeiras na Arena MRV por 10 anos. E aí você tem que acessar sorteio social institutogalo.com.br. Ao adquirir os números, você ajuda também o Instituto Galo. Vamos ter aí na casa dos 20 mil hoje, viu, Thiago? Nós não estamos sabendo a escalação da nossa equipe. Você acha que o Babo tá sabendo a dele? Tô achando que não. Eu tô achando que ele tá com dúvida. Ele tá com dúvida porque... Seu olhinho até brilhou quando o Igor trouxe o Alan Franco na lateral direita. Eu falei isso um monte de vezes, depois eu parei de falar isso, porque mesmo. o Barba não tava utilizando o Alan Franco. É a mesma coisa de falar assim, não, eu acho que o Lianco joga de camisa 10, e o treinador nunca vê ele como camisa 10, você desiste, você para de falar. Obviamente que eu não falei isso, né? Mas do Alan Franco eu tinha parado. Nesse jogo ele acabou jogando um tempo da partida contra o Santos. Nem foi tão bem, né, Henrique? Como lateral. Foi até pior do que como ele estava de volante. Mas acredito que a longo prazo ainda é a melhor opção. Ele como lateral direito, lembrando que o Atlético tem um retorno de Alexander e Maicon para poder jogar junto com o Thomas Pérez. Não seria um problema, eu acho que o Alan Franco não sei se volante. E aí você falou das dúvidas do Barba. Eu acho que o Barba tem 2 dilemas aí. Ou ele põe um time dentro da coletiva, do que foi a coletiva dele, daquele que ele tem de melhor para ganhar o jogo, obviamente, mas também para dar confiança pro time. Foi sobre isso que ele falou na coletiva. Meu time ainda não tá confiante, meu time ainda não engrenou. Eu ainda não tenho um 11 inicial para poder falar, quando eu precisar de um jogo mais importante, eu tenho esse cara. Obviamente que isso vai mudando, lesões e controle de carga. E aí ele tem esse dilema. Coloco esses caras para dar um pouco mais de confiança, lembrando que eu tenho Campeonato Brasileiro no final de semana, jogos difíceis, ou eu coloco um time todo reserva, que também eu acho, que aí seria a minha opção, acho que tem condição de ganhar do Juventude de Las Piedras, mas aí eu preciso ganhar confiança no jogo do Brasileiro, que é um jogo mais importante. Então existe esse dilema. Eu vou repetir o que eu falei ontem. Para mim, é time todo reserva. Pontualmente algum jogador que tá mais tranquilo e alguma posição que ele acha, essa posição que eu não consigo abrir mão de algum jogador, eu não enxergo isso. Mas se ele achar, tudo bem, eu entraria com o time todo mesclado aí, com Preciado, Vitor Hugo, não colocaria o Juan, colocaria o Roman, ou o próprio Alonso, tem condição, o Vitão acho que ainda não, jogador que nem jogou praticamente ainda,
o Pacini na esquerda, Alexander, Maicon podem fazer esse meio campo tranquilamente, com o Cissé, um dos três, você pode colocar os três ou colocar dois, aí você pode vir com o Scarpa, com o Bernard, com o Dudu, com o Cauã, com o Cassierra, claro que de todos esses você tem que escolher 3 ou 4, acho que o Atlético tem elenco para poder jogar contra o Juventude de Las Pedras. E o torcedor deve estar assim pra você agora, ó. Você é burro, Sodozinho. Que loucura. Que é isso? Isso aí que você disse é tudo burrice. Mas tá certo, né, CJ? Vai poupar? Não, mas o time Varão. reserva do Atlético tem totais condições de vencer o Juventude Las Piedras, Gente. que até outro dia era reserva do Uruguai. Eu CJ. não tenho Reserva do dúvida. Uruguai ou Reserva, lanterna? lanterna. Reserva e lanterna, mas deixa eu falar com vocês. O treinador não achou a equipe ainda, gente. Ou achou? CJ. Ele achou o time dele, fala assim, ó, não, ele tem tranquilidade pra revezar, ele tem tranquilidade pra fazer alterações, porque ele sabe qual é o time do 1 ao 11. Ó, se fosse o Barba, eu colocaria uma base do titular, descansaria alguns jogadores e aproveitaria para fazer testes. Eu faria essa estratégia. Mas se ele entrar com um time misto, com o time titular, com o time reserva, o Atlético tem que vencer o Juventude das Pedras, CJ. Não interessa se ele não achou os 11, não interessa se o time reserva não tem tempo de jogo junto, se só treina. Olha a diferença do Atlético para esses clubes, cara. O Atlético já perdeu o primeiro jogo, que já se complica na Sul-Americana por conta desse jogo. Então o Atlético tem a obrigação de vencer. Resenha E aí, nossa também, hein? Atlético entra contra o Remo na Arena URV, tá, mas tem a obrigação de vencer. Ué. O Atlético entra lá na Sul-Americana Mas não fora tem, de não? casa, com Porto Cabejo, o Atlético tem a obrigação de vencer. Mas não tem. Mas não venceu. Mas aí uma coisa é a nossa análise aqui. O Atlético é muito favorito, o Atlético tem a obrigação de vencer. Outra coisa é o comportamento dos caras em campo. É a bola que o time tá jogando. Isso aí a gente não controla. O discurso deles também, dentro do lado do vestiário, é esse. Cara. Quando eles vão enfrentar o Juventude de Las Piedras, dentro da Arena MRV, o discurso, cara, temos que ganhar. É isso. Nós não temos. Não é aquele jogo que você fala assim, jogo difícil, se empatar, ok. Não. O discurso é o mesmo seu, eu acho, Henrique. Lá dentro do vestiário cara, obrigação nossa de ganhar. Assim como o do Cruzeiro ontem era a obrigação de ganhar, cara. São pontos que você não negocia, CJ. Quando você olha pra tabela, faz a análise do grupo, principalmente dentro de casa, o Atlético não pode negociar os 3 pontos. Mas aí, pensando na escalação, eu já manteria um time com a base titular, descansaria alguns jogadores e testaria outras opções. É um jogo que eu colocaria o Cassierra. Eu não começaria com o Cauã Soares. Acho que até pelo investimento em cima do Cassierra, ele tem que ter mais oportunidades como titular, ter mais minutos em campo, porque essa situação do Hulk, acho que o Atlético tem que olhar com atenção e não vejo o Cauã Soares, mesmo se fizer um baita jogo, ameaçando a titularidade do Hulk. Se o Cassierra for bem, eu acho que a resenha pode ser diferente. O Cauã Soares até entraria ao longo do jogo, se eu fosse o treinador, mas não faria essa mudança. E no meio de campo, eu colocaria o Cissé para jogar. Acho que o Cissé tá pedindo mais oportunidades. Ele teve um bom começo no profissional do Atlético, teve a lesão no Clássico, depois foi convocado para a seleção. Acho que ele precisa de mais minutos em campo com o Barba para entender melhor em campo o que o treinador pede. E tô com o Rafa. Gostei do Alan Franco na lateral. Acho que por mais que o Natanael tenha feito bons jogos, a gente tem ali uma esperança pelo que apresentou o Natanael na última sequência de jogos. O Alan Franco acho que ainda é mais confiável do que o Natanael e o Preciado. E lá na frente, CJ, a gente olha para Vitor Hugo, Hulk, Reinier e Coelho, que são os 4 titulares. Quem tem a vaga mais ameaçada nesse time, até mais do que o Hulk, eu penso que é o Reinier. Então talvez para ele ficar num banco num jogo como esse pode custar uma titularidade. Se alguém entra e joga muito bem, é o Reinier que vai sair do time. Então, se eu fosse ele, eu ia pedir o Barba para jogar, coisa que pro Vitor Hugo e o Coelho, mesmo se ficarem no banco e entrar outro jogador que for bem, acho que eles voltam pro time titular. Fala massa, finalizando mais um vídeo aqui do canal, já quero de cara agradecer a todos aí pela companhia e também já peço o like de vocês antes de deixarem aí o vídeo, tá bom? Dá essa moral aí pro canal. E hoje tem galão da massa, hoje vai ser braba, hoje vai ser ossada, hein? Meu Deus do céu, hoje meu coração sai pela boca. Pessoal, para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, tá? Você que não conhece o canal, esse canal aqui só é 100% do Galo, notícias apenas do Galo, domingo a domingo, pós-jogo para vocês o tempo inteiro, não importa, até vocês não querendo notícia, a gente vai mandar notícia. Então, deixa o meu convite aqui para você estar se inscrevendo no canal, ativo o sininho de notificação para tu não perder nada e também deixa o seu like para dar aquela força pro canal, o canal continuar crescendo e ficar gigante, que nem o galão da massa aí. Então, fiquem à vontade para estar deixando sua opinião em relação a tudo. O que vocês acham da partida de hoje? O Galo vence? O Galo empata ou o Galo perde? Para mim, o Galo vence, normal.
Pra mim sempre vence. Ó, 2x1 hoje? Não, vai ser muito suado. Botar um 3x0? 2x0 Galo. 2x0 Galo hoje, tranquilo, sem chororô, sem sofrimento. Vai ser top hoje. Então deixa aí sua opinião em relação a tudo isso. O que foi falado no vídeo também, no espaço de comentário do canal, a participação de vocês também ajuda demais o canal a crescer. Então já agradeço pela força que vocês vêm dando aí. Mais uma vez, obrigado pela preferência, massa, tamo junto, vou ficando por aqui, um forte abraço. Apareceu notícia, a gente pega e coloca aqui pra vocês, mas hoje tem pós-jogo, vambora pra cima deles.